Minha cara, minha nobre família conquistense. Eu hoje, mexendo com algumas coisas aqui no meu celular, e eu não sei manuseá-lo tão bem, e encontrei uma fotografia que eu resolvi contar um fato da história de Vitória da Conquista para vocês. Já falei disso algumas vezes, mas talvez muita gente não conseguiu ver ou ouvir. Então, eu quero falar daquele que eu considero o maior líder político da história de Vitória da Conquista, José Fernandes Pedral Sampaio. Eu já expliquei por quê, mas eu vou repetir aqui rapidamente. Veja só, Vitória da Conquista era uma cidade roçaliana por volta de 1950. E esse rapaz abriu mão de trabalhar numa das maiores empresas de engenharia do mundo, nos Estados Unidos da América, com uma bolsa de estudos de 2 anos que essa empresa pagaria para que ele ingressasse na universidade de lá, dos Estados Unidos, e daí seguisse a sua carreira pela grande inteligência que tinha. Ele não quis. Ele tinha uma ideia fixa de ser prefeito de uma Vitória da Conquista, que em 1950 tinha 17 mil habitantes. Pois é. E nesse período ele chegou aqui e fez a organização política da cidade, devagarzinho. Era exatamente a chegada, de forma forte, dos profissionais universitários para governar a Vitória da Conquista. Porque antes, entre um ou outro, um Régis Pacheco, um Sá Barreto, mas no mais, eram pessoas de educação mediana, eu estou falando de educação clássica mediana, e que governavam a cidade de Vitória da Conquista, emancipada, talvez aí há 70 anos passados, dos 50 que eu estou dizendo. Bom, e aí, umas coisas que a gente às vezes não observa, e que o líder, o gênio, vê longe. E ele começou a conversar com as pessoas que faziam a cidade de Vitória da Conquista. Porque hoje nós raciocinamos que Vitória da Conquista é feita, sabe de quem? Da Câmara de Vereadores, do secretariado da Prefeitura de Vitória da Conquista, porque são os agentes políticos. Mas isso é uma grande ilusão. Na verdade, o Pedral, ele enxergou algo que a maioria das pessoas não enxergam ou não enxergaram. Por exemplo, quem fazia Vitória da Conquista naquele período? Os pedreiros, os marceneiros, os encanadores, os panificadores, os consertadores de rádio, porque não tinha TV também, né? As pessoas da feira, do comércio, dos bancos, que são as mesmas pessoas que fazem Vitória da Conquista hoje. Apenas o poder político tem o cargo eletivo e é votado por essas pessoas outras que eu falo, que são tão importantes quanto. E são realmente aqueles que colocam a mão na massa para transformar a cidade. Pense aí e veja se eu não tenho razão nisso. Mas aí, o Pedral foi mais além. Além de conversar com esse pessoal, ele promoveu as associações. E aí, ele começou a ensinar política sem ter um discurso bom, porque ele nunca teve. Mas ele tinha alguma coisa que as pessoas ficavam ao seu redor. Isso era verdade. O discurso de Pedral era um discursozinho raso, ele não falava muita coisa, né? Eu digo assim, raso para o entendimento que a gente tinha no passado dos grandes discursos políticos que você se acostumou a ouvir aqui, com Gilberto Quadros, por exemplo, com Sebastião Castro,
com Coriolano Salles, com Elkson Soares, verdadeiros tribunos. Pedral não tinha esse dom, mas Pedral conseguia reunir toda essa classe que eu falei, muito mais do que qualquer um desses outros que eu falei agora. Pois é, daí então ele fez sindicato de marceneiros, sindicato de padeiros, não digo sindicato, associação de empregadas domésticas, que tinha muito em Vitória da Conquista. E diante disso tudo, ele, ainda assim, conversava com aqueles intelectuais, que eu digo, de educação clássica, né? Os advogados, os dentistas, os engenheiros da época de conquista, muito poucos, pouquíssimos. E aí, então, eles participaram em Vitória da Conquista, em 1950, da campanha do Tostão contra o Milhão. Vejam só, era ali Newton Gonçalves, advogado, recém-formado também, que chegava para disputar a eleição em Vitória da Conquista e foi enfrentar Gerson Guzmão Salles, um homem simples, de pouco conhecimento clássico, mas mesmo assim foi um dos maiores líderes da política de Vitória da Conquista, tanto que foi prefeito 2 vezes, fez sucessor. Todo mundo sabe disso. Bom, aí a disputa foi essa, do Tostão contra o Milhão, que eram aqueles profissionais liberais, o caso de Pedral, que não era pobre, era rico, Orlando Leite e tal, todo mundo junto em favor de Newton Gonçalves. E Gerson Salles já era um dominador da cidade de Vitória da Conquista, era um vereador e tal, ganhou a eleição. Né? Em 54, outra disputa. Aí já foi Edivaldo Flores, que Gerson Salles apontou como candidato a prefeito, e Edivaldo venceu as eleições. Né? Quando chegou 1958, o próprio Pedral resolveu disputar a eleição e foi disputar a eleição com Gerson Guzmão Salles. Mas nesse momento, Newton Gonçalves, que tinha levantado aquela bandeira naquele tempo, 1950, passou para o lado de Gerson Guzmão. Foi, que diria hoje, cooptado. E disse, olha, eu vou lá, olha só, palavras de Pedral para mim, eu vou lá que eu vou furar a bolha, vou participar, para depois eu volto para cá, para o grupo. Nunca voltou. Bom, Pedral levou uma surra, mas apanhou em todo canto. Ganhou até em algumas urnas em Vitória da Conquista, mas na região rural perdeu tudo. 62 ele vence as eleições. Só que aí já não era Gerson Guzmão Salles, mas era alguém muito mais preparado do que Gerson Guzmão Salles. Por incrível que pareça, meus caros e minhas caras, Jesus Gomes dos Santos é quem disputa. Jesus Gomes dos Santos era um intelectual comunista da melhor qualidade. Mas foi disputar a eleição contra José Pedral Sampaio. O Jesus Gomes dos Santos, que eu tive o prazer de conhecer, disputou essa eleição apoiado por Gerson Salles, Edivaldo Flores, poxa, a força financeira toda de Vitória da Conquista. E Pedral o derrotou. E para ele, para Pedral, foi uma coisa muito boa, porque ele derrotou um grande adversário. E Pedral, inclusive, era admirador de Jesus Gomes dos Santos. Porque os dois eram marxistas. Agora, você me pergunta o que é que houve, eu não vou saber explicar. E isso tem a ver com essa historinha que eu estou contando agora. Bom, e as coisas vão seguindo, você já sabe da cassação e tudo. Quando chega em 1970, Antônio Carlos Magalhães chama
ao grupo de oposição à Vitória da Conquista a Salvador e tenta fazer um acordo espúrio e faz a proposta de derrotar Josafá Marinho como candidato ao Senado e, se Pedral e o seu grupo topasse a história, ele retiraria a candidatura de Newton Gonçalves e deixaria a Vitória da Conquista com um candidato único, que seria um candidato apontado por Pedral e os seus amigos de Vitória da Conquista, já que ele estava cassado e não podia disputar a eleição. Pedral não topou. Não, nós vamos votar em Josafá Marinho para perder ou para ganhar. E Antônio Carlos queria que a cidade de Vitória da Conquista inteira apoiasse Heitor Dias e Rui Santos. Não houve chance. Gilberto Quadros foi o candidato. Jadiel Matos foi o candidato. E perde a eleição para Newton Gonçalves. Mas era uma eleição esquisita, de 2 anos apenas. E Newton Gonçalves talvez tenha feito a pior coisa da sua vida, porque abandonou seu escritório de advocacia, e ele tinha um escritório bom, e virou prefeito de Vitória da Conquista por 2 anos. E aí surgiu a história em Vitória da Conquista, que o Antônio Carlos esteve aqui num comício, foi verdade, e disse que Newton teria a chave do palácio de... Não era Ondina ainda não, mas era o palácio do governo. E aí José Arenildo Rocha, com sua veia poética, disse o seguinte: ou ele deu a chave errada, a fechadura ele mudou. Newton não teve quase nada do governo de Antônio Carlos. 1972, aí sim. Aí o Pedral armou um esquema bem ajeitado e colocou Raul Ferraz como candidato, Jadiel e Gilberto. E Zé Arenildo Rocha fez o quê? A, E, I, O, U. Gilberto ou Jadiel ou fiquemos com Raul. Então, esses 3 candidatos foram disputar a eleição com Orlando Leite e Fernando Spínola, do lado de Antônio Carlos. Foram derrotados. Aí, Vitória da Conquista começou a dar o salto. Agora, tudo isso que eu contei, esses pitacos da história política de Vitória da Conquista, eu quero contar uma coisa aqui muito importante que vai justificar esse comentário e aquela promessa minha de não estourar os 20 minutos. Veja só, eu estava na Câmara de Vereadores e era prestada uma homenagem a Edivaldo Flores. Pedral fez um discurso de elogios a Edivaldo Flores, e depois que ele terminou o discurso, eu estava sentado já no finzinho da Câmara de Vereadores, a Câmara antiga ali, lá, prestando atenção. E ele saiu de lá e sentou do meu lado. É uma pena que a gente não tem essa foto. Não existia, naquela época, assim, fotógrafos que ficassem cobrindo a Câmara, e ela também não tinha um assessor de imprensa que tivesse essa veia. E aí, eu cheguei para Pedral e disse assim: rapaz, que interessante o tanto de elogio que você deu a Edivaldo Flores ali, né? Ele falou comigo assim: se dependesse de mim, eu mirava o peito dele, dava um tiro de repetição lá daquela ponta ali perto da casa do velho Cazu e acertava no meio da cara dele. Falei: rapaz, você não acabou de elogiar o sujeito? Ah, Paulo, é esse filho da puta. Palavra dele. E talvez não tinha nada disso, assim, de pensamento concreto em relação a isso que ele está dizendo, mas foi o que ele me disse. Eu estou falando da foto porque, passado mais um tempo, existia uma cadeirinha que tinha na Câmara de Vereadores, que era uma cadeira destinada à imprensa. Mas o radialista Eslen Guzmão, ele achava que aquela cadeira era cativa dele. Né? E aí, então, depois eu conto essa história da cadeira cativa lá. Aí o Eslen saiu da cadeirinha dele e veio sentou do outro lado. Então eu fiquei no meio, com o Eslen Guzmão de um lado e Pedral do outro.
E ali nós ficamos assistindo o restante da homenagem. Edivaldo já não enxergava bem. Bom, daí então, passado isso, o que é que eu quero dizer aos senhores? Vejam só. Mais adiante, um tempo, Pedral, já podendo disputar suas eleições normalmente, foi filiado ao PSB. E o PSB de Vitória da Conquista entrou com um processo de expulsão de José Pedral Sampaio. Olha só, a eleição era 1992. Pedral disputava com Raul Ferraz, seu primo, Guilherme Menezes e Antônio Cruzes. Eu não tenho certeza, mas acho que Pedral teve mais votos do que os 3 adversários. Não tenho certeza, não. Aí talvez Orlando Lima me corrija que ele tem essa documentação toda. Se não tiver, ele acha. Bom, e aí a coisa foi assim de uma gravidade enorme, que Ademir Esmerim, aquele mesmo advogado que tentou assumir a prefeitura de Vitória da Conquista no lugar de Erzen Guzmão, e eu falo isso porque até hoje ele não explicou por que ele fez aquela bagunça. Isso é para quem já vem acompanhando o canal, viu, gente? Não é para quem chegou agora, não. Conseguiu liberar a candidatura de Pedral. Genivan Neri encontrou com Miguel Arraes em Recife, e Miguel Arraes chegou para ele e disse assim: mas rapaz, como é que vocês fazem uma coisa dessa lá em Vitória da Conquista? Como vocês têm coragem de expulsar o maior líder político da Bahia, que é Pedral Sampaio? Genivan, diante de Miguel Arraes, aquele figura exponencial da política brasileira, Genivan ficou quietinho e tal. Mas foi isso que aconteceu. Bom, também na Câmara de Vereadores, no meio dessa eleição, teve lá um debate. E Pedral alguém pergunta sobre a questão da expulsão do PSB. Aí Pedral chega e diz assim: é porque os meninos, os meninos do PSB me expulsaram. Está vivo aí, tranquilamente, pode confirmar. Gildelcio Felício estava no fundo da Câmara de Vereadores e de lá disse: eu não sou menino não, você me respeita. É o que eu estou falando. Aí Pedral chegou e disse assim: eu não entendo, esse rapaz, que já mudou de menino, a gente chama de rapaz, ele não quer ser rapaz. Quando ele ficar velho, vai ficar doido para ser chamado de rapaz e ninguém vai chamar. Bom, passado esse período todo, Pedral conseguiu se eleger e, mais adiante, o PSB de Vitória da Conquista, o Zé Carlos, eu quero dizer que esses meninos, Pedral se referia a Zé Carlos, Genivan Neri, saudosa memória, gente da melhor qualidade, e Gildelcio Felício. Mas aí nós vamos para 2012. Eu posso estar errando aqui, mas eu acho que foi 2012. Aí, o que é que acontece? Gildelcio Felício liga para mim: Paulo Nunes, como é que faz aí? Eu estou sabendo, você pode articular a entrada no PSB de Adnilson? Eu falei: rapaz, eu não sei se eu posso não, mas eu estou aqui numa rádio aqui, que ele vem aqui de vez em quando e tal, e tem o Ebenezer aqui, que é desse PSC. Mas aí eu comecei e fiz um pouquinho da articulação. E olha só uma coisa, porque eu estou falando do paradoxo. Adnilson foi levado ao PSB para formar uma aliança no governo Guilherme Menezes. E pronto. Nesse momento, os meninos não ficaram contra em absoluto.
Agora você compare o que eu estou falando, o que é um pensamento de um tempo e o que é o pensamento de outro tempo. Pedral, foi pedido de expulsão de Pedral, marxista, comunista da melhor qualidade, não deu para ir para o PSB socialista. Mas Adnilson, que não é politicamente, não tem ideologia alguma, com todo respeito, mas não adianta ficar jogando confete, porque não tem. Aí, o que é que acontece? Foi com aval de Gilderso, Zé Carlos e tal. Inclusive, como diz o meu amigo lá de Itarantim, com a querência dos 3 meninos. Aí, meus caros e minhas caras, o que é que faz o destino? E todos que me conhecem bem aqui sabem que eu perco o amigo, mas eu não perco a piada. E aí, na homenagem feita a Pedral, eu acredito que foi no dia da devolução do mandato simbólico dele na Câmara de Vereadores, eu estou saindo da Câmara e aí eu encontro quem? Zé Carlos e Gilderso. Aí eu chamo o Pedral, e Zica estava junto. Falei, Pedral, vamos tirar uma foto aqui com os meninos que lhe expulsaram. Você vê que está lá o sorriso de Gilderso. A foto vai estar aí na capa do vídeo. Aí a gente tirou essa foto junto. Eu no meio, Pedral, Zica e Zé Carlos. E Genivan não estava ali naquele momento. E aí essa foto foi feita. Então, para você ver como as coisas modificam de acordo com o tempo. Né? Hoje, você acompanhou aqui no nosso canal e nos outros blogs da cidade a questão do apoio da bancada do PT, da bancada de oposição em Vitória da Conquista, à candidatura de Ivan Cordeiro. E aí, eu não vi a opinião de Gilderso, mas vi a opinião do PSB contrária. Uma formação da administração da Câmara, não era uma aliança política. Mas Zé Carlos escreveu uma nota repudiando a atitude, assim como também boa parte do Partido dos Trabalhadores. Eu não digo necessariamente os agentes políticos com mandato, não teve a opinião de Zé Raimundo, de Valdenor, né? Mas daqueles que eu falei lá no passado aí do vídeo, de que são pessoas que fazem a cidade de Vitória da Conquista e politicamente fazem mesmo, como Sonca, como Carlos Costa, como Júlio Oliveira, que se posicionaram e eu respeito a opinião. Eu não concordo, porque o meu entendimento é que a administração da Câmara é uma coisa, a aliança política é outra. E por isso eu resolvi fazer esse comentário aqui e contar a história dos meninos, porque eu encontrei essa fotografia. Mas para mostrar aos senhores o seguinte: para quem é comunista, o que é pior? Você ter um Pedral comunista e maior líder político da cidade no seu meio, ou você ter Adnilson, que é vereador em Vitória da Conquista, respeito como pessoa, mas não tem um entendimento político de esquerda. Não é verdade? Aí eu pergunto, no passado era o quê? Era o arrobo da juventude que fez com que, naquele momento, os meninos agissem daquela forma, ou a maturidade veio na hora de aceitar Adnilson, apenas para ser um vereador do PSB, sem jamais ter sido PSB. Tanto que no outro mandato ele trocou de partido, porque para ele pouco importa. E aqui, Adnilson, com todo respeito, não vai nenhuma crítica a você, mas você sabe que eu estou falando aqui é verdade. É isso. Por isso que eu gosto que você tem que pensar. Quem pensa fica 100 quilômetros na frente dos outros. Porque a decisão rápida, o pensamento, a opinião extremamente ligeira, não é boa.
Agora, quando você para pensar, você analisa os prós e os contras e veja se eu tenho ou não razão nisso. Boa noite.